Bom, então, dando sequência aí, né? É isso que eu tô falando com vocês. Se eu souber encontrar com vocês aí futuramente como agrônomos, e eu ver vocês recomendando produto, tentando me vender produto de mesmo princípio ativo, eu vou puxar a orelha de vocês, tá? Não me façam uma dessa, pelo amor de Deus. O fungicida aí, quanto ao uso, né? O emprego dele, a gente tem aplicado em órgãos aéreos, principalmente tratamento aí de inverno de frutíferas, de clima temperado, né? Que aí o período de inverno nós vamos ter que as plantas elas entram em período vegetativo, então elas perdem todas as suas folhas, né? E aí nós vamos ter alguns esporos que vão estar aí ativos ou dormentes. Então a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba dando uma aplicação desses fungicidas, principalmente com fungicidas, vamos dizer, protetor, né? A base de enxofre, que seria a cauda sufocáustica, e a base de cobre, na maioria das vezes em forma de, pode ser tanto de nutrientes também, quanto na forma de cauda bordaleza ou a cauda viçosa, né? Então a gente vai acabar fazendo com que ocorra o quê? A aplicação desse fungicida ele vai entrar em contato direto com esses micro-organismos que estão ali e ele vai acabar alterando aí o seu desenvolvimento. Nós temos também os fungicidas relacionados aí contra a questão de mobilidade ou de posicionamento na planta. Nós temos os fungicidas considerados como os não penetrantes e os penetrantes. O que seria um fungicida não penetrante? Qual que vai ser a barreira que pode estar ocasionando para um fungicida não conseguir entrar dentro da minha célula ou dentro da minha área foliar? Epiderme, cutícula. Tícula. A cutícula, exatamente. A cutícula é composta de quê? No caso, seria uma cera. Isso. E o de que ela é composta, essa cera? É de polissacarídeo? Também. Polissacarídeo, fenóis, e nós temos lipídios. Vocês já observaram que geralmente essas ceras, elas são meio, vamos dizer assim, gordurosas? Sim. Lipídio e água se mistura? Não. Não. Por isso que algumas das vezes ainda nós utilizamos alguns adjuvantes. Ou, por exemplo, tem alguns fungicidas que você mistura com algum tipo de... ele é mais oleoso, você utiliza alguns adjuvantes para fazer o quê? Para melhorar esse espalhamento aqui, para quebrar essa tensão superficial que existe nessa folha. E nós temos também os fungicidas que são considerados como os fungicidas penetrantes, já são aqueles fungicidas mais oleosos, né? Que ele vai acabar ocorrendo o processo de quê? Ele vai conseguir entrar dentro da minha epiderme, dentro do meu mesófilo foliar. Então, esses tipos de fungicidas que eles conseguem penetrar, passar por essa cutícula, já são considerados como fungicidas sistêmicos, né? Ou são fungicidas que conseguem translocar dentro da minha planta. E esses fungicidas não penetrantes, também considerados como fungicidas de contato, né? Ele só vai ficar ali na superfície foliar. Então, por exemplo, se eu tiver um esporo aqui e esse esporo acabar germinando, entrando em contato com esse fungicida não penetrante, esse fungicida tem que ser tóxico. Se ele não for tóxico, ele não vai causar. Fungicida ele ainda vai auxiliar ali o processo ainda para nadar ainda, né? Nadar de braçada dessa solução que está ali na superfície. E já nós temos alguns que vai acontecer o quê? Quando que eu uso um fungicida não penetrante? Quando que eu uso um fungicida penetrante? Se eu já tenho uma relação parasitária estabelecida, um fungicida penetrante ou não penetrante? Não penetrante. Uma relação parasitária já estabelecida? O que é uma relação parasitária já estabelecida? Que ela já colonizou ali, ela já colonizou. Exato. Reproduzindo, nem vamos chegar lá, não. Não chegou, não falei ainda do processo de reprodução. Relação parasitária estabelecida é quando o quê? O meu micro-organismo ele já estabeleceu com a minha célula ali, consegue sugar, começa a sugar os nutrientes daquela célula. Então, nesse momento, eu vou ter o quê? Eu vou ter colonização da minha epiderme, vou ter colonização do meu mesófilo foliar. Então, nesse momento aqui, eu vou ter que usar um fungicida penetrante, porque o não penetrante ele vai estar só na superfície.
E o meu fungo ele já entrou, então eu preciso exterminar com aquela parte que está dentro da minha célula. Então, esse não penetrante aqui, ele vai servir somente para quê? Para quando a minha célula ou a minha folha, ela ainda não teve contato com aquele esporo. O esporo ele vai chegar ali, ele vai germinar, e aí então ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato com esse fungicida. No que ele entrou em contato com esse fungicida vai acabar ocasionando o colapso desse fungo. Ok? Nós temos também fungicidas que são considerados aí, né, os fungicidas não penetrantes, que são chamados de tópicos ou de fungicidas imóveis. Eles são aplicados nos órgãos aéreos da minha planta, mas eles não são absorvidos. Então, ele vai permanecer ali na minha superfície foliar, aonde o depositário vai ficar. Então, por exemplo, uma desvantagem. Veio uma chuva, facilmente ele pode ser lavado daquela superfície. Então, ele tem um tempo, uma durabilidade menor ali dentro do meu sistema, né? E aí, a gente tem todos esses exemplos aqui de princípios ativos, né? O capitã, o clorotelonil, os fungicidas cúpricos, o folpet, tiran, todos esses são fungicidas, mancozeb, todos esses são princípios ativos que são o quê? São fungicidas não penetrantes. Eu depositei, ele vai permanecer estável ali no mesmo local onde eu fiz a deposição desse fungicida. E aí, quando eu falo de fungicidas penetrantes ou fungicidas móveis, são aqueles que translocam, né? Ele consegue translocar em parte da minha folha. E aqui nós temos um experimentozinho aqui realizado, né? Com relação aí ao oídio. Então, nós temos aqui o nosso fungo seria o oídio. Essa aqui seriam folíolos de soja, né? Então, quando eu tenho um fungicida que é penetrante, ele vai ser aplicado na minha superfície foliar. No que ele é aplicado na minha superfície foliar, ele acaba se deslocando para o interior do tecido foliar. E aí é que tem uma melhor cobertura, uma maior eficiência, né? E o que vai acontecer aqui? Eu tenho algumas N situações. Essa primeira folha aqui, é uma folha onde eu não apliquei nada. Então, existe diferença dessa primeira folha para as demais? Existe. Aí, essa segunda folha aqui é uma folha onde o fungicida foi aplicado em toda a extensão foliar. Então, se a gente observa que o fungicida ele é eficiente, né? A letra C, eu tive fungicida aplicado somente na base. Então, essas linhazinhas aqui foi o limite de aplicação. Então, se eu tive aplicação somente nessa parte aqui, o que vocês observam? Fez alguma diferença na parte restante? Fez. Né? Onde não aplicou. Ele começou a translocar. Né? A letra D, eu tive fungicida aplicado somente na extremidade apical. Qual que foi a diferença da extremidade apical para a extremidade da base? Teve diferença? Não teve? Por quê? Como que é o movimento, no caso, como que é o movimento de água dentro dessas folhas aqui? Vai de onde para onde? É da base para a ponta. Então, a ponta ela não vai vir para a base. E aí a gente consegue observar que o que esses fungicidas, eles têm sim translocação dentro da minha planta, são os fungicidas penetrantes, os fungicidas móveis, né? Nós temos os fungicidas aí considerados, né, de acordo com o movimento em profundidade. Ele ocorre quando o fungicida é aplicado na superfície da folha e transloca para o interior. Então, aqui a gente observa, né, ele consegue entrar e consegue translocar aqui nos espaços intercelulares. E ele tem apenas um movimento vertical. Ele não atravessa uma superfície para outra, nem transloca de um vaso para outro. Então, por exemplo, ele não vai passar dessa, por exemplo, apliquei na parte superior da folha, ele vai escorrer lá na parte inferior da minha folha, né? Ele chega até um certo ponto, ele transloca pouco, mas ele transloca a profundidade. E ele vai translocar, por isso que é importante a gente pulverizar o quê? De cima para baixo, de baixo para cima, né? Então, um exemplo muito bom desses fungicidas aqui seriam os triazóis e as estroburulinas. Então, esses são fungicidas que são considerados fungicidas penetrantes com movimento em profundidade.
Nós temos os fungicidas considerados aí, né, como fungicida translaminar. Então, o fungicida translaminar é aquele que ocorre quando esse fungicida ele é aplicado e passa internamente de uma face para outra. A gente pode observar aqui que esse tipo de fungicida, ele consegue, vocês estão vendo um recorte aqui, ele consegue chegar até o final de uma folha. Então, ele foi aplicado numa parte, ele consegue ir até a parte mais distante dessa folha. Então, ele não é translocado para locais distantes do ponto de deposição. Por que ele, por exemplo, eu depositei essa gotícula aqui. Essa gotícula aqui, ela vai só fazer o quê? Ela vai ir em profundidade em linha reta. Ela não vai espalhar, tá? São exemplos também os triazóis e as tubulinas. E aqui a gente pode observar que o quê? Os translaminares, eles têm uma característica do seguinte. Por exemplo, eu apliquei ele de um lado aqui da minha planta. Ele não transloca para o outro lado da planta. Ele não transloca em questão de movimento, vamos dizer, lateral. Ele só vai movimentar de forma vertical. Nós temos os movimentos locossistêmicos, né? Esses movimentos locossistêmicos, o movimento já é lateral, então eu faço a deposição, ele vai penetrar e vai translocar em curta distância para quê? Para locais próximos em forma de na parte lateral. Aqui eu posso observar aqui, ó, as minhas moléculas, elas são depositadas, elas conseguem translocar em questão aí de lateral, que são os exemplos aí, as estrobulinas. Nós temos ainda os fungicidas mesostêmicos. O mesostêmico, ele tem uma alta afinidade com uma superfície foliar, né? Então, ele vai ser absorvido pela camada de cera, ele consegue ser, aqui, ó, ele foi depositado aqui na minha superfície foliar. Depois que ele foi depositado, devido a essa afinidade que ele tem com essa camada de cera que a planta possui, ele consegue passar por essa camada de cera, e a partir desse momento que ele passa por essa camada de cera, ele acaba sendo o quê? Ele vai ser distribuído pela planta, pelo movimento superficial aí, né? No caso, ele entra lá, ele se mistura ali, né? E ele acaba se redepositando ou se movimentando na fase de vapor ali dentro da minha planta. Então, ele vai penetrar no tecido da planta e ele também pode possuir uma atividade translaminar. Além do que, ele não se movimenta, os mesostêmicos, eles não se movimentam no sistema vascular, ele forma uma barreira física, uma barreira química, devido a essa questão aí da penetração que ele tem nessa camada de cera. Então, no que ele entra nessa camada de cera, por exemplo, na cutícula ali da minha planta, né? Na medida que pode ocorrer chuva, pode ocorrer o processo de irrigação, aquele fungicida ele vai estar ali. E aí, quando o meu fungo ele germinar, ele começar a entrar dentro dessa cutícula, ele vai entrar em contato com esse fungicida. Então, esse fungicida vai estar ali e acaba impedindo com que ocorra o quê? Com que ocorra o restante do desenvolvimento do ciclo do meu fungicida. Eu tenho os fungicidas considerados sistêmicos, então são substâncias que, após absorvida pela raiz ou pela folha, eles vão atingir o vaso condutor, eles vão ser translocados a distâncias mais longas de onde foi depositado. Então, seria o caso o quê? Ele está sendo absorvido pelo sistema radicular, eu apliquei aqui na minha superfície aqui, né, do meu solo, que aí eu posso fazer a aplicação tanto via granulado quanto via drenche. Então, fez a aplicação, entrou na solução do solo, foi absorvido pelo sistema radicular através aí da mistura de água, minerais e fungicida, e ele vai ser translocado para a parte superior da minha planta, na parte das minhas folhas e caules, né? Vai ser translocado através dos vasos condutores. Então, eu posso ter a deposição dele de um lado da planta, e esse lado da planta aqui, ele acaba protegendo também o outro lado da minha planta. Então, com relação à translocação de fungicidas sistêmicos, nós temos que esses fungicidas, eles ainda podem ser considerados como translocação via xilema e translocação via floema, que é quando o xilema, quando nós estamos com essa aplicação via solo, absorvido pela raiz, e via floema, quando nós estamos fazendo a aplicação de parte aérea. E aí nós temos que o seguinte, quando eu tenho a translocação via xilema, eu vou ter o movimento acropetal. Então, esse movimento acropetal, ele vai ser o quê? É o movimento que ele vai fazer de baixo para cima. E o movimento basipetal, ele vai de cima para baixo, translocando dessa forma, ok?
Os principais fungicidas sistêmicos que nós temos aí são as carboxinas, os carbendazins, os triazóis, como ciproconazol, epuconazol, tebuconazol, esses são os principais triazóis que nós temos, e também a azistrobina, que é uma única estroburulina que ela é móvel. Então, somente esse composto aqui, esse princípio ativo aqui, dentro da classe das estroburulinas, que são consideradas como fungicidas sistêmicos, porque é o único composto que ele é móvel, ok? Com relação também, né, quando nós falamos aí de rota de transporte, né, nós temos que esses fungicidas sistêmicos, eles vão entrar dentro da planta através da rota apoplástica e através da rota simplástica. Então, a rota apoplástica seria o quê? A rota apoplástica seria quando eu tenho a entrada da água e dos nutrientes do fungicida entre as minhas células, ou seja, eles vão passando entre aqui, né, as células, até chegar aqui nas estrias de casca. Nas estrias de casca, eles passam por dentro da célula para chegar a atingir aqui o meu xilema. Já a rota simplástica é a rota onde eu vou ter o quê? Eu vou ter a passagem de água dentro das células, e essas células são conectadas uma com a outra através dos plasmodesmas. Então, esses plasmodesmas são canaizinhos que ligam uma célula à outra, e é através desses canais que vai ocorrer o processo de passagem de água, nutrientes e fungicidas, ok? E aí entra uma outra característica bem interessante, que acho que eu já falei isso com vocês, eu tenho hora eu até embolo se eu falo isso com vocês ou com a turma de meteoro, que é o seguinte: como que ocorre o processo de entrada de água dentro da minha raiz, para a minha parte aérea? Vocês sabem me descrever o que seria esse sistema aqui? Essa aí é chamada de teoria de Dickson, ou teoria da coesão. Então, como que ocorre a entrada de água do solo para dentro da minha célula, da raiz? Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diferença no meu potencial hídrico. E de acordo com essa diferença de potencial hídrico, eu vou ter o quê? Sempre o ambiente... Espera só conectar minha tomada aqui. O ambiente em si, a natureza em si, ela sempre tende a entrar em equilíbrio. Então, de acordo com essa diferença do meu potencial hídrico que eu tenho dentro da minha célula com relação ao potencial hídrico do meu solo, é que vai ocorrer o quê? A passagem dessa água do solo para dentro do sistema radicular. Então, sempre eu vou ter o movimento da água de um potencial mais negativo para um potencial menos negativo. Que aí, isso aí seria o quê? Seria a quantidade de concentração de substâncias que eu tenho. Então, por exemplo, o meu solo ele tem um potencial hídrico menos negativo do que o potencial hídrico dentro da minha célula. O potencial hídrico da minha célula é muito negativo. Então, de acordo com essa diferença de potencial hídrico, ocorre o fluxo de água, passagem para dentro da célula. Então, quando ocorre o processo de evaporação, né, que são as saídas aqui das minhas moléculas de água na forma de vapor, essas moléculas de água na forma de vapor, elas são conectadas uma pela outra através do quê? Através de uma força chamada de coesão. Então, essa força de coesão conecta essas moléculas de água, e na medida que uma molécula de água ela sai para a atmosfera, ela está conectada com uma outra molécula de água que ainda está dentro da minha célula, e aí ocorre o quê? Ocorre uma arraste nessa molécula. Na medida que arrasta uma molécula para fora, puxa uma molécula do solo para dentro dessa planta. Então, eu tenho essa formação, de acordo com essa coesão, eu vou ter a formação de uma coluna de água dentro da minha planta, e essa coluna de água, que essa união, de acordo com essa força de coesão, é que vai acontecer o quê? É que vai acontecer esse processo de transporte de água do solo para a raiz, da raiz para o caule, do caule para as folhas. Então, no que faz esse arraste, acaba arrastando junto as moléculas aí de nutrientes e as moléculas de fungicida. E os fungicidas também sistêmicos, eles podem ser divididos aí de acordo com o processo de penetração, absorção e translocação desses fungicidas, tá? Então, eu tenho que os fungicidas, primeiramente, os fungicidas eles vão ser interceptados via folha. Então, os fungicidas, eles podem, após
ocorrer o processo de deposição na superfície foliar, eles têm 5 destinos que eles podem ocasionar. O primeiro destino deles vai ser o quê? Ele pode ser volatilizado, né? Tá aí na forma de substância ali de líquida, então ele pode volatilizar na forma de vapor, ou ele pode sofrer o processo de lixiviação. Então, apliquei, pode vir uma irrigação, uma chuva e acabar lavando esse fungicida. Eu tenho a segunda situação desse fungicida, que seria o processo de quê? De cristalização. Esse fungicida, ao ser depositado de acordo com uma condição de luz, essa condição de luz pode cristalizar esse fungicida. Uma outra barreira que ainda ocorre com esse fungicida, eu tenho que a minha folha ela é composta por cutícula, essa cutícula é composta por cera, que são formadas de lipídios, e esses lipídios pode ocorrer o processo ali de retenção desse fungicida que eu apliquei. O outro processo que pode ocorrer vai ser o quê? Esse fungicida ele pode conseguir passar por essa cutícula, ele vai passar por essa cutícula, passar pelo meu parênquima palissádico até atingir aqui o meu parênquima lacunoso. Ao atingir o meu parênquima lacunoso, ele vai sofrer o processo de entrada dentro da minha folha por difusão, chegar nesses espaços aqui intercelulares, e esse espaço intercelular ele pode se locomover, ele pode se dispersar até atingir o meu xilema e através daí, ou o meu floema, e ser translocado. Eu tenho a penetração, pode ocorrer também por difusão, e vai atingir os espaços, e aonde ele vai atingir o que? Ele pode atingir o floema, ou ele pode atingir o xilema. Então, esse aqui são 5 passos, as 5 situações aonde o fungicida ele pode estar se movimentando ali quando ele é aplicado via foliar. Ok? Então, esses fungicidas aí têm a vantagem do quê? Qual seria a vantagem dos fungicidas sistêmicos? A cobertura da superfície vegetal, a gente já falou, né? Ele consegue translocar, ele penetra, ele acaba matando o fungo também que está dentro do biotecido da planta. E além do que, ele vai ter uma melhor cobertura, porque ele consegue se translocar. Devido a essa capacidade de movimentação dele aí, ele vai ter uma melhor capacidade de translocação ali. Com isso, ele tem uma maior cobertura da minha planta. Ele tem uma redução do nível de doença, né, devido ao efeito erradicante, né, ele vai matar o patógeno que já está dentro da minha planta. Geralmente, por ele estar conseguindo fazer esse processo aí de entrada, né, igual a gente viu que tem os fungicidas mesostêmicos, que ele consegue passar, aderir ali àquela cutícula, então ele consegue permanecer por um tempo maior, né, dentro dessa planta, então tem uma proteção mais duradoura. Acaba que o processo de translocação, eu aplico numa folha, mesmo se eu não fizer uma aplicação bem feita, ele vai translocar ali e ele acaba protegendo a minha planta como um todo. Eu gasto uma menor dosagem porque ele tem uma maior toxicidade e ele pode ser aplicado em período chuvoso devido à questão aí da rápida penetração. Então, ele consegue entrar mais facilmente dentro de uma planta e não tem problema eu aplicar, ele já conseguiu entrar ali, viu uma chuva logo após, não tão logo após, né? Mas passado um período de tempo mais curto do que outros fungicidas, eles não vão ser lavados, lixiviados da minha folha. E aí nós vamos ver que o fungicida, ele também pode ter a sua classificação de acordo com o momento de aplicação. Então, eu tenho o efeito protetor, que é o efeito que vai fazer o quê? Ele vai ser antes da penetração, ele é considerado efeito protetor no período de pré-penetração aqui do meu fungo. Então, se o fungo ele já entrou dentro das minhas células, ele já conseguiu entrar ali para dentro, esse fungicida protetor ele já não faz mais efeito. Aí eu já vou precisar de um efeito, de um fungicida de efeito curativo, que é onde ocorre pós-penetração do meu fungo e antes do aparecimento de sintoma. Então, se aparecer o sintoma, eu vou ter que ir já logo de cara para cair para um fungicida de quê? Um fungicida de efeito erradicante, ok? Que aí vai ser após o aparecimento de sintomas ou após o aparecimento de sinais, eu já vou ter que usar um fungicida erradicante, que também é considerado como um fungicida antisporulante. Então, a ação protetora, ela vai inibir a germinação dos esporos.
Esse é o momento que eu tenho o quê? Ele vai proteger desses esporos que comecem a germinar. Ele acaba afetando a fase inicial do ciclo de desenvolvimento do meu patógeno. Já a ação na pós-infecção, ele vai inibir o quê? A formação do eustório. E a formação do eustório, o crescimento micelial, que vai ser o quê? É que é onde vai ocorrer, vai começar a estabelecer essas relações parasitárias. Então, eu já vou atuar em qual fase do ciclo? Eu vou atuar na fase do ciclo de colonização. Já na ação erradicativa, eu vou reduzir a esporulação ou pode esporular, porém eu vou reduzir a viabilidade desses esporos. Então, aqui eu já estou fazendo o quê? Eu já estou fazendo uma ação dentro do ciclo patógeno, onde? No momento de reprodução. Tá? E outra consideração que nós temos aí, né, os fungicidas protetores, ele deve ser efetivo aplicados antes da penetração do patógeno, atua impedindo e reduzindo aí as chances da ocorrência da doença. Quando aplicados na superfície foliar de órgãos vegetais, ele vai formar essa barreira tóxica, né, que é onde vai ocorrer o processo aí de inibição da germinação, ou se germina, ele entra em contato com esse fungicida, ele já retarda ali, já paralisa ali o seu crescimento. E tais produtos são relativamente insolúveis em água. Então, aí tem esse contratempo aí, né? E aí nós vamos ver que o quê? Os fungicidas protetores, eles vão ser eficientes até o momento que o fungo ele não conseguir entrar dentro da minha célula. A partir do momento que ele já entrou aqui, esse fungicida protetor, ele já tem o quê? Uma baixa eficiência na minha proteção. Ele possui a vantagem de ser o quê? Baixo custo, são fungicidas mais baratos, baixa toxicidade para o homem, baixa fitotoxicidade também para a planta. Ele tem um amplo aspecto de ação, ou seja, ele atua em diversos organismos, ele atua num número maior de organismos e pequena chance de induzir resistência de fungos. Então, aqui, esse tipo de fungicida, ele tem baixa capacidade de indução de resistência. Um aspecto importante que a gente deve considerar quando a gente analisa fungicida protetor, né? Ele deve ser quimicamente reativo, mas não deve decompor facilmente, com reação aí de sol, chuva, vento, enfim, esses intempéries do ambiente, ele não deve se acabar a sua reatividade, né? Deve reagir em meio aquoso, mas sem hidrolisar sob o hospedeiro, nem lixiviar com a ação da chuva. Deve ser capaz de espalhar por toda a superfície, porque tem, por exemplo, não adianta eu aplicar um fungicida, ficar formando aquelas gotículas, né? Em espaço tem uma gota, ele deve ser espalhado de forma uniforme, porque naquele espaço onde eu não tenho, que houve essa falta aí de aplicação, eu posso ter o momento de ação de entrada ali desse micro-organismo. Ele deve ser capaz de redistribuir, se houver uma chuva, irrigação ou orvalho, né, de modo a cobrir uma melhor superfície foliar. E já os fungicidas protetores, nós temos uma preocupação com relação à questão se o alvo foi atingido ou não. Como, por exemplo, nós temos a ferrugem. Então, a ferrugem ela vai penetrar através dos estômatos, né, na face inferior da nossa folha, e a doença geralmente inicia aí no terço inferior da minha planta. Então, o que eu vou analisar? Eu vou analisar a questão do meu sítio de infecção. Se eu analisei e vi que o quê? Eu tenho algum tipo de sintoma, eu tenho algum tipo de sinal aqui, eu vou fazer a aplicação ou não. Então, eu tenho que fazer a aplicação no momento que ocorrer o quê? Esses fungicidas protetores, eu tenho que não ter a presença do patógeno ali. Se eu já tiver a presença do patógeno, já não vai ser tão eficiente assim. Nós temos os fungicidas curativos, né? A ação curativa ocorre na fase de pós-penetração do meu fungo, ou seja, não foram observados sintomas, então o fungicida ele vai entrar em contato com essa estrutura, né? Então eu vou ter uma eficiência até que momento? Antes do processo de esporulação. Então ele vai ser eficiente desde o momento que ocorre a deposição, a germinação, a entrada ali, o momento ali, começa a estabelecer as relações parasitárias ali, ele já começa a fazer o quê? Ele tem efeito ainda, então ele vai ter efeito quando a minha infecção ainda está no momento latente, ela vai paralisar esse processo infeccioso. Agora, a partir do momento que começa a fase de reprodução, ele já não vai ter eficiência, né? Os fungicidas erradicantes vão envolver atividades como efeitos de produtos químicos no estágio pós-sintoma e pós-sinal, né? Quando já ocorre, ele tem o efeito de cura ou de erradicação referente à morte do fungo, e não ocorre regeneração ou recuperação de tecido de célula já afetada. Então, uma das características que a gente tem que analisar é o seguinte: existe esse tipo de fungicida? Mas eu vou aplicar, então, só esse tipo de fungicida quando eu começar a observar
que existe sintoma, existe sinal. Aí já vai ter ocorrido necrose do seu tecido. Uma vez que o tecido foi necrosado, por características de composição, né, da própria célula vegetal, a própria célula vegetal ela não consegue fazer o processo de fagocitar células mortas, igual é o nosso caso. Então, se nós machucamos, né, inclusive, vai ocorrer o quê? Ocorre regeneração dessa célula devido a características que nós temos nos nossos organismos. Só que as células vegetais, elas são diferentes, elas não possuem essa capacidade de autorregeneração. Então, uma vez que a minha célula foi necrosada, ela está morta, eu não consigo recuperar aquele tecido que foi morto, ok? E aí, o momento de aplicação, a gente pode analisar também de acordo com as características epidemiológicas, né? Então, vai estar a questão aí, atuando, reduzindo o inóculo inicial, né? Então, tratamento de semente, tratamento de solo, tratamento pós-colheita ou pulverização da parte aérea, a gente vai tentar fazer o quê? Reduzir a parte de inóculo inicial, né? Tratamento de solo, tratamento de semente, elimina o inóculo presente ali no solo da semente, ou seja, aquele inóculo está chegando ali dentro da minha área. Tratamento pós-colheita e pulverização da parte aérea elimina a chance de eu ter órgãos atacados, ter produção de sementes aí com esse tipo de patógeno, né? Nós temos os fungicidas considerados como fungicidas de contato, né, de acordo com a absorção do fungicida pelo fungo, ou fungicida de contato, absorção direta pela parede celular do fungo. Então, o patógeno aí, ele encontra-se dormente sobre a superfície do hospedeiro e ele age diretamente assim que ele entra em contato com esse patógeno, ele não vai movimentar dentro da planta. Geralmente é aplicado principalmente em culturas aí de frutíferas de inverno. Outra coisa que nós temos que analisar são quanto à absorção do fungicida pelo fungo com relação ao efeito residual, né? Nós temos proteção aí conferidas pelo depósito presente na superfície. Então, a ação dos fungicidas residuais aí, que são fungicidas pouco solúveis em água ou de solubilidade bem lenta. Então, quando aplicado na planta, há necessidade de que esse ingrediente ele seja liberado, esse princípio ativo ele seja ativado. Então, acaba gerando aí, com o passar do tempo, que vai ocorrendo esse processo aí. E aí nós temos também, considerando aí que seria uma teoria suicida, né, o conídeo ou tubo germinativo. Ele absorve água para criar uma pressão de Tugô, e essa pressão de Tugô é necessária para ele consiga entrar dentro da célula, né? Então, à medida que ele faz pressão e absorve, juntamente com ele absorvendo essa água, ele acaba absorvendo o fungicida que está ali junto. Então, acaba que é uma teoria, entre aspas, suicida, né? E esse ingrediente acaba atuando aí nos mecanismos bioquímicos de ação. A ação residual efetiva, ela penetra aí nos fungos e nos tecidos das plantas, age diminuindo a taxa de penetração do patógeno com relação à minha planta. Geralmente são protetores, foram depositados na minha superfície e acaba promovendo algum tipo de redistribuição na minha planta, de acordo com orvalho, chuva, e são utilizados principalmente para fungos do grupo 5, ou considerados grupo 5 de doenças, que são aqueles que afetam principalmente o processo de fotossíntese aí da minha planta, né? Reduzem a capacidade fotossintética. E aí nós temos que os fungicidas protetores, eles podem ser considerados de acordo com os grupos químicos, né? Tem os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos, sendo que os compostos inorgânicos seria o enxofre e os compostos cúpricos, são fungicidas à base de cobre. Eu tenho os orgânicos, que seriam os dicarbanatos, nitrogenados heterocíclicos, aromáticos, dicarboxamidas, nitrogenados alinfáticos e alguns outros que depois, na aula prática, a gente consegue visualizar isso aí. Uma outra coisa para a gente estar encerrando aqui, né? Como que ocorre aí a etapa de desenvolvimento de uma nova molécula com ação fungicida. Para quem não sabe, eu trabalhei com isso no meu doutorado. Nós estávamos desenvolvendo novas moléculas de fungicida para controle de ferrugem do cafeeiro. Então, inicialmente, todos os testes eles são feitos em laboratório. A gente faz um teste in vitro para saber se aquele fungicida ele tem uma ação realmente efetiva ali com relação à mortalidade do meu fungo. Então, eu vou analisar efeito fungicida e efeito fungistático. Eu pego o fungo, coloco na solução com fungicida, eu tiro o fungo, coloco na solução com água. Se ele conseguir germinar, aquele fungicida ele tem um efeito fungistático. Se ele não germinar mais, não conseguir ocasionar nenhum tipo de reação, ele é considerado como efeito fungicida. A partir desse momento que eu fiz esse teste, eu começo a fazer os testes de quê? Em casos de vegetação.
vou para a casa de vegetação, faço a aplicação desses produtos para analisar como que é o comportamento dele em questão de toxicidade de planta, toxicidade ou paralisia o desenvolvimento do meu patógeno. Depois da casa de vegetação, a gente acaba conduzindo ensaios a campo, porque em casa de vegetação nós conseguimos controlar a temperatura, a umidade, luminosidade. Já em ensaios a campo, não, ensaios a campo a gente não consegue controlar todas as condições ambientais. Então, o custo estimado aí do descobrimento de um produto até o lançamento desse produto no mercado é em cerca de 200 milhões de euros, que são cotados aí em euros, e leva-se em torno de 8 a 10 anos para estar desenvolvendo um trabalho completo dessa forma. Então, uma das características aqui, esse aqui foi o meu trabalho de doutorado, né? Nós analisamos a questão de eficiência relativa de algumas concentrações diferentes, né? De triazóis sobre a ferrugem do café de forma preventiva, ou seja, eu fiz a aplicação antes de inocular o fungo. Então, a gente conseguiu um efeito muito bom, a gente comparou, né, com o fungicida comercial e esse fungicida que nós encontramos aqui em dosagens aqui um pouco mais elevadas, era de 400 microlitros, nós conseguimos uma eficiência aí de 100%, que seria equivalente à mesma eficiência de um fungicida comercial. Então, a partir de 80% de eficiência relativa, nós podemos estar registrando esses fungicidas no mercado como eficientes para o controle da doença, que é aquilo que eu falei com vocês, nós temos que deixar ela no nível baixo. A partir do momento que a gente deixa ela no nível baixo, ok, a gente não pode trabalhar com ela a campo, pode ter ela a campo, mas eu acho que a gente mantenha ela no nível mais baixo. Então, fungicidas acima de 80%, eles são passíveis de ser registrados aí pelo Ministério. Eu tenho também os fungicidas considerados aí como os fungicidas. Eu testei os mesmos fungicidas de forma protetora, né? Ou seja, de forma preventiva e de forma erradicativa. E aí a gente consegue ter que o quê? Esses fungicidas, eles tiveram uma eficiência realmente bem elevada. Tanto aplicado esse caso aqui foi aplicado em mudas de cafeeiro Conilon. E aí a gente tem uma estratégia que seria a estratégia de antirresistência desses fungicidas, que é onde a gente tem que analisar, principalmente quando nós vamos fazer uma questão aí de aplicação de fungicidas dentro de campo, né? Os fungicidas considerados como A são fungicidas de alto risco de resistência, e os fungicidas B seriam os fungicidas que têm baixo risco de resistência. Então, quando nós fazemos um programa, se eu vou fazer 4 pulverizações com fungicidas de alto risco de resistência, o processo de repetição vai me deixar ele extremamente alto de que aquele fungo ele acabar sendo resistente. Quando eu começo a mesclar, eu mesclo, né, fungicidas com baixo risco de resistência com de alto risco de resistência, já começa a cair essa questão aí do poder de resistência desses fungos. Então, galera, vamos encerrar por aqui. Boa sorte para vocês. Espero aí no próximo semestre estar com vocês aí em mais uma disciplina. Eu acho que talvez vocês façam agrometeorologia comigo no próximo semestre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me procurar. E semestre que vem, com a fé de Deus, nós estaremos presencialmente aí para estar fazendo as práticas de tudo isso aqui que eu falei com vocês. Beleza? Boa noite para vocês. Boa noite.